Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós continuaremos o estudo da probabilidade e vamos trabalhar situações problemas onde utilizaremos técnicas de contagem, ou seja, técnicas estudadas na análise combinatória, para determinarmos o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento, ok? Então vamos lá. Lembrando que para calcularmos a probabilidade de um evento, basta dividirmos o número de elementos do evento. Vocês estão lembrados que para calcularmos a probabilidade de ocorrência de um certo evento basta dividirmos o número de elementos desse evento pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, a parte favorável pelo todo. Muito bem, vamos então juntos aqui com uma situação, um problema, com um exemplo para entendermos melhor. Atenção, em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras entre as 26 do alfabeto e 4 algarismos e começam pela letra M. Começam pela letra M. Uma placa será confeccionada completamente ao acaso. Claro, ao acaso, começando com M. Qual é a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Pessoal, nós queremos a quantidade de placas formadas por letras distintas e algarismos também distintos, seguindo essa lógica. Ela é formada por 3 letras, 4 algarismos numéricos, algarismo, 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 algarismo. Agora veja bem, começa sempre com M. Se começa sempre com a letra M, atenção, nós só precisamos, aqui é obrigatoriamente o M, só tem uma possibilidade. Então, nós vamos raciocinar em cima dessas 2 letras e dos 4 algarismos. Agora eu queria que vocês se ligassem no seguinte, pessoal. O problema de probabilidade, ele está perguntando aqui: qual é a probabilidade de que essa placa seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Ele pergunta só essa quantidade, mas nós temos que nos perguntar o total de placas. Por quê? Porque eu preciso do total do N de ômega. O N de ômega é o total de placas. Então, todo problema de probabilidade, a tendência é que o problema pergunte só o número de eventos favoráveis. Mas eu tenho que me perguntar qual o total de eventos, né, de elementos do espaço amostral. Tá certo? Então, veja bem. Total de eventos não, pessoal. Total de elementos do espaço amostral. Que é, nesse caso aqui, todas as placas, né? O total de placas. Então vamos lá. Para o total, calculando aqui o total, sem nenhuma exigência. A única exigência é que comece com a letra M. Nós teremos, para a primeira letra, 26 letras possíveis. Para a segunda letra, 26 letras possíveis, já que não tem nenhuma exigência. Os algarismos, nós sabemos que vão de 0 a 9. São 10 algarismos. E eles podem ser usados qualquer um deles aqui. Então nós temos 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, o N de ômega é 26 ao quadrado vezes 10 elevado a 4. 26 vezes 26 é o mesmo que 26 ao quadrado, e o 10 multiplicado 4 vezes é 10 elevado a 4. Claro que a gente pode fazer a conta e dar o total, o valor aqui, né, o total de elementos, tá certo? 26 ao quadrado vezes 10 elevado a 4 dá 6.760.000, ou seja, é possível nesse estado brasileiro ter 6.760.000 placas diferentes. 6 milhões, opa, botei zero demais aqui, pessoal, um instante. 6.760.000 placas, tá certo? Agora a pergunta é, qual é a probabilidade, confeccionando uma placa ao acaso, chutei lá letras e números, qual a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Agora nós vamos calcular o número de elementos do evento. O meu evento tem uma exigência, é que as placas tenham
letras distintas e algarismos distintos. Então, qual vai ser o N de E, pessoal? O N de E, eu vou usar aqui a combinatória, né? Princípio fundamental da contagem. A primeira letra obrigatoriamente é M, pessoal. O raciocínio está em cima das outras, ó. Letra, letra, algarismo, 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 algarismo. Atenção, para a primeira letra nós temos 26 possibilidades. Mas como eu quero que as letras sejam distintas, para a segunda eu só vou ter 25. Mesmo raciocínio para os algarismos. O primeiro eu tenho 10 possibilidades. No segundo, como eu não posso repetir o que eu já usei, só tenho 9. Depois 8 e depois 7. Ou seja, o N de E é 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso dá um total de 3.276.000 placas formadas começando com M nestas regras do problema e com letras distintas e algarismos também distintos. Logo, a conclusão do problema é que a probabilidade de ocorrer esse evento vai ser 3.276.000 dividido por 6.760.000. E aí, claro, se você dividir ou simplificar, dividindo aqui, né, para a gente dar a resposta em decimal, nós temos 3.276.000 dividido por 6.760.000, que dá aproximadamente 0,4846, blá blá. Então 46 vou arredondar aqui para 5. Isso dá um valor aproximado de 48,5%. Ou seja, a probabilidade de, confeccionando uma placa ao acaso, ter uma placa com letras distintas e algarismos distintos é de aproximadamente 48,5%. Vocês me entenderam, pessoal? Veja que nesse caso eu não consigo contar os casos elencando-os um a um, porque é um número muito grande de casos. Então o que a gente faz? A gente recorre aos conhecimentos da combinatória. Aqui nós utilizamos o princípio multiplicativo. Beleza? Vamos a mais um item para deixar cada vez mais claro. Atenção, me acompanhem. Um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros, 20 brasileiros e 6 estrangeiros, é parado pela polícia rodoviária para vistoria de documentos. O funcionário escolhe ao acaso 3 passageiros para terem os documentos conferidos. Qual é a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Pessoal, todos serem brasileiros é o número de elementos do evento. Do espaço amostral é escolher entre todos. Vocês estão entendendo que aqui ele só pergunta, é como se ele perguntasse quantos casos eu tenho de brasileiros, escolhendo 3 brasileiros. Mas é uma probabilidade, e a probabilidade é a parte pelo todo. Então, implicitamente, ele está perguntando o seguinte: pessoal, de quantos modos eu posso escolher 3 entre os 26, escolher 3 entre os 26 é o número de elementos do espaço amostral. Mas eu quero a probabilidade de que todos sejam brasileiros. Para todos 3 serem brasileiros, eu terei que escolher os 3, atenção, escolher os 3 entre os 20 brasileiros, não é verdade? Para que todos, isso aqui será entre os 20 brasileiros. Este será o número de elementos do evento. E a probabilidade será o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Olha, como eu quero escolher 3 pessoas para vistoriar os documentos, a ordem não importa. É uma escolha. Portanto, é uma combinação, ou seja, o número de elementos de ômega, ou seja, o número de elementos do espaço amostral, é o total de combinações, que nesse caso é dos 26, atenção, dos 26 escolher 3. Aí essa combinação é só jogar na fórmula, né, pessoal? Dá quanto? Ó? 26 fatorial sobre
3 fatorial, e 26 menos 3, 23 fatorial, que vai ficar 26, 25, 24. Paramos no 23 porque no denominador aqui tem 23 fatorial. Repetimos o 23 fatorial e desenvolvemos aqui 3 vezes 2 vezes 1. Corto 23 com 23, efetuo essas continhas, 26 vezes 25 vezes 24, que dá 15.600, dividido por 6, dá 2.600, ou seja, o número de elementos do espaço amostral, que é o total de modos distintos de escolher 3 entre os 26 passageiros, é 2.600 modos diferentes. Mas eu quero a probabilidade de serem apenas brasileiros. E para garantir que tem apenas brasileiros, dos 20 brasileiros, nós temos que escolher 3. Então aqui nós temos uma combinação de 20, 3 a 3. Aí a gente joga na fórmula, né? Dá 20 fatorial sobre 3 fatorial, 20 menos 3, 17 fatorial. E aí a gente faz o mesmo joguinho, 20, 19, 18, para no 17 fatorial, porque tem 17 no denominador, e desenvolve 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo as continhas, 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 6, dá 1.140, ou seja, o número de elementos do espaço amostral é de 1.140. Vocês me entenderam, pessoal? Nós temos 2.600 modos diferentes. 2.600 modos diferentes de escolhermos 3 dentre todos, mas como eu quero a probabilidade de que todos sejam brasileiros, eu tenho que calcular o número de casos em que eu posso escolher 3 e serem 3 brasileiros, que é dos 20 brasileiros escolher 3. Logo, a probabilidade desse evento ocorrer é só dividir a parte pelo todo. Nesse caso, 1.140 dividido por 2.600. Claro, você pode deixar na forma de fração, simplificar, mas de modo mais simples eu vou dividir, dá 0,438. Depois do 8 tem um 4, eu estou entrando aqui no acordo que a gente vai trabalhar com pelo menos 3 casas decimais. Então, vamos trabalhar com 3 casas decimais, combinado, pessoal? Então, vai ficar 43,8% aproximadamente. É a probabilidade de, escolhendo 3, serem todos brasileiros. Veja que é uma probabilidade relativamente alta, claro, porque eu tenho muitos brasileiros, então tem uma boa chance de serem os 3 brasileiros, tá certo? Ok? Ficou entendido? Vamos a mais um caso. Veja que nós trabalhamos uma situação, um problema em que era um problema clássico de arranjos com repetição, que a gente resolve direto por princípio multiplicativo. Agora um caso clássico de combinações, né? Probabilidade envolvendo, nós estamos trabalhando probabilidade envolvendo combinações, e agora vamos trabalhar um caso de probabilidade envolvendo permutações simples. O problema diz o seguinte: 8 pessoas, entre elas um casal e seu filho, são colocadas aleatoriamente em fila. Qual é a probabilidade de que a família fique juntos? Ó, são 8 pessoas, um casal, vou chamar assim, ó. É a mulher, vou representar o casal assim e o filho. Deixa eu ficar bem entendidinho aqui, ó. Mulher, o homem e o filho. E temos mais, são 8 pessoas, um casal e um filho, temos mais 5 pessoas. Vou chamar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4 e pessoa 5. Certo? Que claro, também são pessoas, mas eu diferenciei porque ele pergunta: se eu organizar esse povo em fila, qual é a probabilidade de que a família fique junta? Qual é a probabilidade de que a família fique junta? Para calcularmos a probabilidade da família ficar junta, nós temos que resolver aqui 2 problemas de contagem.
Nós temos que contar o total de filas primeiro, total de filas possíveis, né? Esse total de filas é o N de ômega, pessoal. E o total de filas é muito simples, é bem direto. Nós temos quantas pessoas? 8. Quantas filas diferentes eu posso formar? O total é sem nenhuma exigência, ou seja, é uma permutação simples de 8 elementos. É uma permutação simples de 8 elementos que é igual a 8 fatorial. Concordam comigo? Nenhuma dúvida, né, pessoal? É uma permutação simples de 8 elementos, portanto, 8 fatorial. E 8 fatorial dá quanto, pessoal? 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até um menino sabe disso, né? E vocês sabem muito bem. Vai dar quanto? Ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Dá 40.320. Ou seja, é possível organizar essas 8 pessoas em filas de 40.320 modos diferentes. Mas a pergunta é, e se a família ficar junta? Pessoal, para a família ficar junta, como é que a gente resolve? Nós trabalhamos esse tipo de problema, não foi? Na combinatória. Como é que funciona? Vamos relembrar, pessoal. Para a família ficar junta, eu agora não conto eles separadamente. É como se eu os ligasse aqui num único bloco. Os cercasse aqui com uma fita e deixasse eles juntos. Agora eles passam a ser um único elemento. O único jeito deles ficarem juntos é eu permutar os 3 ao mesmo tempo. Então agora, ao invés de eu ter 8 elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. As 5 pessoas e a família eu conto como uma. Então eu tenho uma permutação de 6 elementos. Mas vocês lembram também que esse tipo de problema a gente tem que permutar por fora e por dentro. Por dentro que eu chamo é aqui, ó. Porque o problema existe que a família fique junto, mas não disse a ordem. Se liguem, se ele não disse a ordem, eu posso permutar eles 3 aqui, que eles continuam juntos. Então é um P6 vezes um P3. Em outras palavras, é 6 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial quanto é, pessoal? 6 vezes 5, 30. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720, não é isso? Vezes, atenção, 720, 3 fatorial é 6. E 6 vezes 720 dá 6 vezes 700 dá 4.200, com 120, 4.320. Isso é o número de elementos do evento. Ou seja, o nosso evento aqui, que é formar filas com a família junta, tem um total de 4.320 modos distintos de fazer isso. Portanto, a probabilidade de ocorrer esse evento vai ser 4.320 dividido por 40.320. Ora, 4.320 dividido por 40.320 dá 0,107 e tem mais aí um monte de números. Eu estou pegando aqui as 3 casas decimais. Como depois desse 7 na divisão aparece 1, eu deixo aqui mesmo. Se aparecer 5 ou mais que 5, eu arredondava para cima. Que dá, claro, isso aqui são valores aproximados, de 10,7% de probabilidade, arrumando a fila aleatoriamente, tem 10,7% de probabilidade de a família ficar juntinha. Não é isso, pessoal? Tá claro? Ficou entendido? Espero que vocês tenham entendido estas situações. Não deixem naturalmente de resolver a lista de exercícios referente a esta videoaula. Vamos ficando por aqui. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!